Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu estou em um cenário diferente e com uma companhia muito especial, Débora Filgueiras, que é a maior especialista em cinema nacional e esteve no Festival de Gramado, esteve cobrindo Mostra de São Paulo, sim. Brasília. Então é a pessoa perfeita para a gente fazer hoje as nossas listas de melhores filmes nacionais do ano. Mas tem uma coisa, a gente não sabe os filmes que o outro vai falar. Então vai ser uma surpresa. Se tiver algum repetido, né? Oi, gente, tudo bem? Prazer tá aqui no seu canal, meu amigo. E a gente não sabe os filmes um do outro e nem se algum vai bater, se... Eu acho difícil bater, assim. Vamos ver. Será? Tô curiosa pro seu primeiro lugar. Vai, começa então com o seu quinto filme. O quinto filme da minha lista é Motel Destino, do Karim Ainuz, que é o filme que esteve no Festival de Cannes esse ano e veio pro Brasil em Gramado, mas já chegou no circuito comercial, enfim, agora acho que ele nem tá disponível ainda. Mas é um filme que eu gosto muito, tem uma proposta eu acho que ninguém fala sobre desejo que nem o Karim Ainuz, assim, sobre desejo e tragédia junto, assim. Eu acho que isso é uma questão muito comum do cinema dele. É um dos meus diretores preferidos, inclusive A Vida Invisível é dele. E eu fui com uma expectativa muito grande pra esse filme. E durante um tempo eu achei até que ele estaria mais pra frente, assim, da minha lista. Mas conforme eu vou pensando sobre ele, eu acho que tem uma coisa que a gente já conversou, inclusive, que é um filme que ele se perde um pouco, acho que querendo significar muito. Isso é uma questão que a gente já conversou sobre o cinema brasileiro, eu sinto que muitos filmes têm dificuldade em só contar uma história. Ele pode ser um filme sobre um triângulo amoroso. É a história de um cara que chega num motel fugindo e conhece um casal e se encanta pela mulher. Só que tudo bem, ele poderia ser só isso. Só que ele faz... porque já é uma história muito caótica, né? Exato. Assim, e aí ele vai indo assim pro cada vez mais caótico. E aí chega no final e o filme para tudo pra dar um discurso. Sim, sim. Que, pra mim ele perdeu um pouco a graça, mas ele também é o meu quinto lugar. Mentira! Ele também é o meu quinto lugar, porque eu gosto muito das performances do trio. A Nathalie Rocha é brilhante nesse filme. Ela é brilhante. Cara, e assim, enfim, até hoje eu pego o Guanabara e Vem, tá na minha cabeça desse filme. Pega então, o Guanabara tipo, cara, esse filme lembra muitas coisas assim feitas em Hollywood, só que numa versão interior do Ceará e Sim. aterrorizante, assim. E essa atmosfera meio fantasmagórica do motel, assim, né? Que ao mesmo tempo em que é o lugar... é o lugar do desejo, mas é um lugar meio aterrorizante, é um mistério, é um suspense. E eu amo Karim Ainuz. E a Nathalie é o grande destaque. Eu gosto muito da presença a presença nojenta do Fábio Assunção, assim, também. Ele encarna um bêbado, assim, tenebroso, ai... Então, eu gosto muito. Olha, a gente já bateu de primeira. Eu não achei que Motel Destino ia estar no seu top 5. E o meu quarto lugar é Malu. Sabia que ela já me colocou no hospício? Eu tinha tomado um ácido, ela achou que eu tava louca. Que eu acho que também vai estar no ranking da Débora, não sei que posição, mas assim, pra mim Malu... Cara, primeiro que assim, falaram muito pra mim de Malu, aí tava todo mundo assim, Thiago, vai assistir Malu, vai assistir Malu. Aí eu peguei, eu acho que a última sessão que teve desse filme em São Paulo, assim, uma quarta-feira, 6 horas da tarde. E, caramba, ele é um filme muito verdadeiro, assim. E até, tipo, a gente provavelmente vai falar de Ainda Estou Aqui depois, e todo mundo só fala desse filme. Mas o jeito como esse filme traz a memória da ditadura também, Sim. Né? De uma mulher, assim, que também perdeu muito e até se tornou um pouco descompensada, né, por esse trauma, assim. Sim, e é diferente, né? Ele fala sobre a ditadura como contexto, assim, tipo, por trás de toda a história dessas 3 mulheres, né? Ela, a mãe dela e a filha, tá a ditadura, tem as marcas da ditadura em cada uma, inclusive na filha que não viveu a ditadura, mas que é um pouco o que a gente sente, enfim. Até acho que mais, né, porque ela é uma geração anterior, mas as pessoas que não viveram e sentem a ideia do que foi a ditadura. Assim. Eu adoro esse filme também. Ele tá na minha lista, não sei. Não vou dizer a posição. Ele tá na minha lista, mas acho que eu gostei um tanto mais.
Eu gosto muito de como esse filme também fala sobre arte, assim, e principalmente, cara, como é verdadeiro de você ter ali 3 personagens muito difíceis. Sim. São 3 mulheres muito difíceis, assim, que realmente fazem coisas ruins, Sim. mas aí na cena seguinte ela tá fazendo uma coisa boa e até, enfim, tem uma identificação com essa cultura brasileira de deixa disso, ainda mais no ambiente familiar e, sabe, alimentando essas relações que são carregadas de traumas, assim, mas a gente não fala sobre isso. Sim, e eu adoro como, em algum momento, as 3 podem ser insuportáveis. Você pode odiar as 3 de níveis diferentes, assim. A Malu é a mais explorada, então é realmente, assim, é uma relação de amor e ódio. Tem momento em que eu falo que mulher insuportável, insuportável. E aí você dá a mão pra ela mesmo assim. Isso é muito bonito. E eu gosto muito, eu acho que a gente tem, esse ano, assim, muitas histórias com mulheres muito complexas, assim, no cinema geral, e que, enfim, não é o caso aqui, mas eu acho que cada vez mais a gente tá tendo essa profundidade, assim, e sem medo de mostrar mulheres difíceis na tela, e que a gente pode odiar em algum momento, mas que no final eles estão com elas, sabe? Em nenhum momento o filme também tá contra essas mulheres, e pelo contrário, assim, é de abraçar essa complexidade toda, isso é muito bonito. E o seu quarto lugar? O meu quarto lugar é Grande Sertão, que é o outro filme que o Guel Arraes lançou esse ano e que passou muito despercebido, né? Agora ele lançou o Alto da Compadecida 2, que estreia nos cinemas no dia 26 de dezembro. Não sei se já vai ter passado. E Grande Sertão é um filme que é muito difícil. E eu acho que muita gente vai assistir e talvez desistir no meio, ou talvez falar, você tá louca de botar esse entre os melhores. Mas é um filme que mexeu comigo em tantas camadas, assim. Pra mim, ele é, primeiro, assim, uma preciosidade pro nosso cinema, porque é um filme totalmente fictício, totalmente que se passa numa distopia, num universo... É uma comunidade, mas uma comunidade no apocalipse, assim. Então ele vai falar de uma história muito comum no nosso cotidiano, em que é de uma guerra de milícias, uma guerra entre milícias e criminosos, mas que se passa nesse futuro distópico. Então você tem todo esse universo que é uma grande fantasia, mas falando sobre a gente. Então é quase uma metáfora, assim. E é um filme muito difícil, principalmente porque ele é recitado, né? Então todos os diálogos são como... O texto desse filme é foda. É como se você estivesse, de fato, lendo um poema, lendo Guimarães Rosa, né? Que inspirou toda a obra. Então é difícil, mas de cara eu já me abri totalmente pra ele, assim. Eu lembro que ele tem uma primeira cena, assim, que já é grandiosa. E naquele momento eu já falei, eu tô com esse filme, eu fechei com ele. Mas é um filme que se você não fecha com ele, pode ser que você odeie o filme todo. Então você precisa ir de coração muito aberto e dar uma chance. A gente assistiu junto, eu não sei o que você achou do filme. Não, eu acho que é um filme que realmente, assim, é isso. Você tem que ir completamente aberto a ele, sem esperar alguma coisa, assim. Até porque ele é um filme que também precisa de uma suspensão da descrença total ali pra você entrar. E ele é um filme difícil justamente porque ler Graciliano Ramos também é muito difícil. E ele traz, assim, pra um contexto moderno, um contexto... ele tira o filme do sertão e manda pra uma favela meio futurística, assim, né? Ele é um filme todo esquisitinho, mas eu curti o filme, não tanto. Ele estaria no meu top 10, talvez. Porque eu acho que ele é muito intenso, assim, e em alguns momentos eu acho que ele é acima do tom. Ele é um filme bem exagerado, ele é bem do excesso, né? Mas pra mim isso é bom, assim. Ele é muito teatral também, assim. Tudo é muito gritado, tudo é muito intenso. E pra mim, assim, um destaque gigante pra Luísa Arraes. Pra mim é o melhor trabalho da Luísa Arraes, que faz o Diadorim, né? Que é um personagem mais polêmico e central, assim, dessa história. Apesar do protagonista ser o Caio Blá, quem se destaca, na verdade, é o personagem dela. E, assim... Pra mim, ela veste ali uma figura muito específica, muito particular e muito forte, assim. Pra mim, eu acho que é o melhor trabalho da Luísa Arraes. E agora eu quero saber qual que é o seu terceiro lugar. O meu terceiro lugar é de um filme que também passou, assim, muito de cantinho, que é muito triste, porque ele é protagonizado pela Marieta Severo. É um filme lindo, chamado Domingo à Noite.
E eu não sei se você já assistiu O Amor, do Haneke, que é um filme sobre, enfim, duas pessoas na terceira idade que lidando com Alzheimer, que é um dos meus filmes preferidos da vida. E esse filme bebe muito dessa fonte do Haneke. E vai falar sobre um casal também em que ela, a Marieta Severo, cuida de um marido com Alzheimer e ela é uma atriz, assim, que já teve muito sucesso e agora também tá ali no fim da sua carreira, um pouco como Malu, assim, tem as suas frustrações, também é uma mulher difícil. E ela descobre que ela também tem Alzheimer. Só que ela é a rocha de toda aquela família, ela que segura tudo. E quando ela descobre isso, tem esse momento de lidar ali com uma negação e agora, ao mesmo tempo em que ela tá ensaiando para fazer o seu último trabalho no cinema. É lindo, é lindo. O filme se passa praticamente inteiro na casa desse casal e os filhos vêm, então tem a relação tanto um com o outro e esse amor que se renova na velhice, né, e de outras formas. E a relação complicada com a família e com o trabalho. Então, eles passam todo na casa desse casal e você vai acompanhando essa mulher, assim, com o desenrolar da doença e tudo isso. É belíssimo, belíssimo. Acho que você assistiu esse filme. Não, eu não assisti. É muito lindo. E ele passou também, assim, muito... Que Então, ódio assim, disso, que desse época? problema de distribuição. É atual, eu acho. Só que ela mora numa casa isolada, assim. Não sei se é tão atual, mas... Então acaba sendo meio atemporal. por causa Eu acho que dessa- sim, eu acho que sim. dessa Porque coisa. ela vive, é uma casa grandona, uma cenografia linda, mas é um pouco isolada. Então você realmente fica preso nesse universo ali. Até tem, enfim... são os filhos que vêm, todo mundo vem, e quando ela sai, é ela que sai, você fica, sabe? Então tem toda essa questão da casa como um personagem quase, assim, nesse ambiente, onde eles se isolam, onde eles ficam juntos. Lindo, 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 lindo. Nossa, eu não conhecia esse filme. Onde você assistiu? Na Cinemateca. E aí ele entrou em... Nossa, e foi lindo, assim, a Marieta tava lá, eu falei com ela até. Eu lembrei agora. E foi bem no comecinho do ano, e eu sei que ele entrou depois e... E ninguém falou sobre. A maior tristeza, assim, do cinema brasileiro é a distribuição e como eles não conseguem competir, né, com outros filmes e acabam restritos a salas muito específicas de cinema de rua, por exemplo, em São Paulo, né, que é esse circuito de rua. Em outros lugares, acho que em menos salas ainda. Aqui eles ainda conseguem o quê? Entrar, às vezes, umas 5 salas e uau! Muito triste. Qual é o seu? Não, estou ansioso por assistir agora esse filme. Tomara que exista em algum lugar. O meu terceiro lugar é o filme que mais vai te deixar com raiva, que é o Oeste Outra Vez. Sim, ainda fui generoso de colocar em terceiro. Pra mim, os 3 que vêm agora tem muito meu coração e eu sei que você não gostou muito do Oeste Outra Vez. Mas vamos conversar. Mas, assim, pra mim, o Oeste Outra Vez, ele é um filme de faroeste que zoa completamente esse universo faroeste. Sim. Tanto porque as cenas de tiroteio basicamente não funcionam, porque os caras são péssimos, eles não acertam um tiro. E aí, quando você tem uma cena de ação, é tudo escuro, pra você em nenhum momento glamourizar ali o que tá acontecendo, essa violência. E o que eu mais gosto no filme é uma frase que você me disse sobre ele, que é essa coisa de o que acontece quando a gente não pode mais resolver na violência. A gente é obrigado a conversar. Sim. E acho que esse é, pra mim, o melhor filme que eu já vi abordando essa questão da masculinidade e a maneira como é a comunicação entre os homens e como os homens se sentem, assim, né? O personagem do Babu Santana, pra mim, tem uma participação muito forte nisso. Depois, sabe, todos os personagens que entram ali, eles são dignos de pena por conta dessa fragilidade deles de se comunicar, de falar sobre os sentimentos. É um filme muito honesto, assim, e é um filme que eu me identifiquei muito. Você assistiu lá em Gramado e aí, o que você achou? Eu lembro que eu conversei com eles, né, e eles falaram muito sobre essa fragilidade, assim, de como é expor a fragilidade na tela. E o Babu ainda falou assim, esse filme é o que eu converso na terapia, sabe? Eu e a minha terapeuta, e agora tá exposto pra todo mundo, sabe? Então, é aquilo que eu brinquei e falei, é um filme sobre essa dificuldade de comunicação dos homens mesmo. E é uma dificuldade de comunicação tão grande que eles não se comunicam comigo, sabe? Então, é um filme que tá no meu top 10 também, mas não no meu top 5, porque é isso, eu tive muita dificuldade em acessar. E durante um tempo, isso é lindo, mas chegou no momento em que eu já não tava mais ali, sabe? Mas eu entendo e eu acho que é um filme muito importante e eu vi muitos homens aclamando muito. Porque eu acho que toca num lugar muito
muito profundo, muito pessoal, e que não é falado, né? Então eu acho que também os homens assistem e saem um pouco em silêncio, assim, também, e só pensando sobre aquilo, né? Mas também é um filme, assim, tecnicamente impecável, assim, eu acho as cenas belíssimas, eu acho uma direção primorosa, assim. Acho que vale, eu entendo ele tá no seu top 5. Não, e o menino que dirigiu esse filme, né, o Érico Haas, ele surgiu meio do nada, assim, né, e aí ele saiu premiado de lá e tal. Sim. Tomara que ele continue fazendo bons filmes. Sim, eu acho que ele tá entre os melhores do ano, assim, pra muita gente. Eu também acho. O filme, ele passou na Mostra de São Paulo, também passou em Gramado, e ele estreia nos cinemas pra todo mundo conseguir assistir. Todo mundo é mentira, né, porque na maioria das cidades não vai ter. Não vai chegar. Mas em março de 2025, provavelmente. Tudo. E agora você vai falar o seu Segundo lugar. Chegamos. Segundo lugar é Malu, que a gente já falou, então vou dispensar, assim, essa retórica, mas é um filme que ele acabou comigo, assim, muitos níveis. E, enfim, acho que é um pouco de tudo que a gente já falou, dessa complexidade de personagens. E tem cenas tão profundas, assim. Eu acho que poucas coisas me emocionam mais no cinema do que grandes diálogos, assim, e grandes cenas em que se desenrola toda uma mise-en-scène em volta do diálogo e dessa... É uma dança, né? Assim, esses filmes que conseguem criar uma dança dentro de uma cena. E pra mim, Malu faz isso de forma brilhante, com cada uma das personagens sendo muito particular, com muito específicas e incorporadas nessas atrizes, assim. Então, você enxerga, assim, a relação entre mãe e filha, você enxerga as dificuldades, às vezes até no que elas não falam, assim. Acho que a relação, principalmente mãe e filha, da... como é que é o nome da atriz? Da Yara de Novaes. Yara de Novaes, com a Carol Duarte, assim... É muito do silêncio e do que elas têm engasgado, assim, que você vai aos poucos entendendo. Então, que filme lindo, lindo. Não, mas eu também gosto muito, quero fazer um destaque pra relação da avó com a Carol Duarte. Com a neta. Que você tem, assim, uma cena, elas cozinhando e comendo juntas, assim, aquela coisa do carinho de vó. Sim. E aí, sei lá, na cena seguinte, a avó falando o maior absurdo de direitos humanos da história, a Carol Duarte fica tipo, meu Deus. Sim. Então, essa é muito verdade, assim. Uma relação muito verdadeira, né? Todo mundo tem isso com algum parente, assim, que você fala, eu vou ignorar porque eu amo muito essa pessoa, eu vou fingir que isso não tá nem acontecendo. Assim. Sim. E eu acho que esse filme é muito sobre isso, assim. Sim. E o meu segundo lugar acho que vai deixar você surpresa. Eu tô pensando ainda qual que eu vou dizer, mas eu vou ter que falar que o meu segundo lugar é Ainda Estou Aqui. Eu coloquei em segundo na minha lista. Ansiosa pelo seu primeiro. Porque, assim, né, só falar bem de Ainda Estou Aqui, né, que assim, tem vídeo aqui já no meu canal falando sobre o filme, e ele é um filme que usa muito bem até a iluminação pra contar a história. E eu até, quando eu saí do cinema, eu tava pensando sobre o fato dele ser um filme com vários finais. Eu acho que nesse momento todo mundo já assistiu Ainda Estou Aqui, então acho que dá pra gente falar com mais spoilers, né? Mas ele é um filme, assim, com alguns finais, né? Sim. Mas aí eu acho que a Eunice merecia todos esses finais que o filme dá pra ela, sabe? Até ali o momento final, que ela enxerga na televisão o seu marido e reconhece... não o fim de uma luta, mas o fim de uma luta pra ela, no final de uma vida, assim, talvez. Sim. Ainda Estou Aqui é o meu primeiro. E eu acho que pelo que ele causa mais do que só por ele, assim, porque eu acho que eu amo esse cinema que eu brinco que é o cinema do caminho do meio, assim. Então é um cinema que ele consegue ser muito autoral, então você enxerga o Walter Salles ali, você enxerga uma direção muito como um projeto mesmo, mas ao mesmo tempo é um filme que ele consegue furar uma bolha e chegar num público mais amplo, e a minha mãe assistir e achar incrível, assim. Eu amo o cinema que ele consegue unir tudo isso, e eu sei que no fundo todo cinema ele quer chegar num público mais amplo, mas os filmes eles são, enfim, conscientes de até onde eles conseguem ir, ou sabem que, enfim, o que chega no grande público é uma certa linguagem. Então eu gosto muito quando o cinema ele consegue, ser um filme lento, um filme difícil, um filme que fala no silêncio, um filme que fala no olhar, e ao mesmo tempo que chega num grande público, assim.
Acho que nem eles esperavam que o filme chegasse tão longe, então tem alguns méritos que, enfim, eles vêm com a surpresa também. Acho que Bacurau é um outro exemplo disso, que pra mim também é um filme do caminho do meio, que tem ali um olhar muito autoral, mas que fura a bolha e não fica ali numa conversa estética de cinefilia, por exemplo. E Ainda Estou Aqui, pra mim, é o maior filme por isso, assim, por onde ele consegue chegar. Mas que pra mim a grandiosidade dele tá na Fernanda Torres e de como ela consegue ser essa mulher que... ela não é uma mãe acolhedora, ela não é uma mãe doce. Inclusive, eu conversei com uma pessoa que não gostou tanto do filme e falou justamente sobre isso. Falou, eu senti a Fernanda Torres fria, distante. E eu falei, sim, pra mim é justamente isso que faz o filme ser grandioso. O Marcelo Rubens Paiva até dizia isso, né? Ela não é uma mãe acolhedora, mas que ao mesmo tempo ela é uma rocha e ela coloca todo mundo pra baixo dela e aguenta tudo pra que chegue de uma forma mais amena nos outros, assim, tipo, eu vou sentir toda a dor do mundo pra que você não sinta. E pra mim a Fernanda faz isso até com a gente, assim, isso acho que é a coisa que eu mais falo sobre o filme, do quanto em muitos momentos eu não tava suportando e eu me apoiava nela, assim, eu me sentia, assim, acolhida por ela, sabendo que ela vai dar conta, sabe? E é o que ela fazia pelos filhos, enfim, pra mim a gente vira filho da Fernanda Torres assistindo esse filme, sabe? E é o que a gente tava falando, da complexidade dessas personagens, de que apesar de você enxerga as camadas, sabe? Os filmes conseguirem chegar nessa sensibilidade, ela não é uma coisa ou outra, isso é muito lindo. Não, e eu acho muito, muito forte a forma como o começo, assim, do filme, ele é um filme muito, muito leve no começo, assim, daquela família, sabe? Até eu fico imaginando, por ser uma biografia escrita pelo Marcelo, essas memórias tão verdadeiras, assim, me lembrou Minari, por exemplo, que tem essa coisa familiar leve, divertida, e você tá ali com aquela família, mas de repente as coisas vão se despedaçando. E no começo, o Rubens é bem protagonista do filme, e aí ele vai deixando assim de lado, e é engraçado até pensar exatamente como a Fernanda Torres, ela é, no início do filme, uma mulher que vive ali a vida pelos seus filhos, vive a vida pelo marido, e vivendo essa vida doméstica, ela tem que se reinventar completamente quando o marido dela some. Então, tem várias Eunices ao longo do filme, né? A antes do desaparecimento, a depois e a bem mais pra frente dela, mais consolidada, né? Sim. E eu acho que tem vários Rubens também, isso é muito legal, de como no começo ele é um protagonista e é o Selton Mello, que é uma pessoa de muita presença, né, na tela, e que depois ele vira ausência, mas ele ainda tá lá, né? Porque a figura dele é o centro de toda essa luta, de tudo isso. Então, ao longo do filme, você lembra do Rubens e você, inclusive, descobre coisas sobre ele, né? Que a própria Eunice não sabia e que ao longo do filme ela vai descobrindo. Então, a trajetória dele continua também, até a gente descobrir o que de fato aconteceu com ele e até, assim, o fim da vida da Eunice, né? Então, eu gosto muito também sobre como essa presença dele tá na ausência também. Ai, que filme lindo. E qual é o seu primeiro, então? O meu primeiro é O Dia Que Te Conheci. Ai, eu não assisti. Tô de carro aí. Quer carona? Uai, quero, hein? É o filme do André Novaes, que, assim, é da Filmes de Plástico. E eu fiquei pensando muito, assim, porque ele é um filme muito simples. É O Dia Que Te Conheci. É um filme de um rapaz que é bibliotecário numa escola e um dia ele chega super atrasado no serviço e aí uma outra funcionária da escola vai comunicar a ele que ele vai ser desligado. E aí eles começam a conversar e decidem, um vai dar uma carona pro outro voltar para casa nesse dia. E aí eles começam a conversar e ter um papo e o filme se passa ao longo desse dia, assim, desde a manhã dele, desde o dia anterior dele não conseguindo acordar, aí ele chegando atrasado, sendo demitido por isso até o fim. E ele é esse filme super leve, é uma baita de uma comédia romântica, até o pôster do filme é genial, porque é totalmente aqueles pôsteres de filme de comédia romântica. De locadora. Assim, a fonte, o fundo branco, assim, idêntico, mas com os personagens com corpos diferentes de qualquer filme americano. Então isso dá... E é uma câmera que se posiciona sempre meio
distante e parada, assim, só acompanhando, assim. Então as cenas são longas, e você acompanha toda aquela conversa acontecendo, bem devagar. Então ele é um filme muito, 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 muito simples. Mas ele é tão bonito, assim, por isso, e ele reconhece tanto essa beleza, assim. Tem uma participação especial do FBC, que é um cantor que eu gosto muito no filme. Tipo, uma cena muito engraçada deles fritando pastel. Tipo, assim, mas é um filme que deixa o coração muito quentinho, assim. Eu acho que o André Novaes, ele é muito esse diretor quase do observacional, assim, né? Que se fosse um documentário, a gente chamaria de documentário observacional, que é aquele em que a câmera, ela não existe, né? Dentro do filme, assim, quase como se você fosse uma mosquinha observando uma situação, né? Ele tem um documentário antigo chamado Ela Volta na Quinta, não sei se você assistiu, mas que é exatamente assim. Só que num documentário, em que ele posiciona uma câmera e você vai acompanhando a rotina de uma família, assim. E a Filmes de Plástico é uma preciosidade. E é lindo como é uma produtora, assim, muito independente e muito autoral, assim, de BH, de Contagem, né, da periferia de BH. E de como eles estão conseguindo também fazerem os filmes ultrapassarem bolhas, assim, e quebrarem, na verdade, romperem com o padrão. Inclusive, a gente viu uma... Lembra da palestra com a Netflix? A gente viu uma palestra da Netflix que está produzindo filmes brasileiros. Inclusive, eles estão produzindo um filme com a Filmes de Plástico, que ainda assim é um filme, segundo o que eles dizem, né? É um filme autoral e que eles disseram, olha, tudo bem, a gente vai... Se não for pra ser do nosso jeito, a gente não vai quer. fazer, exato. Então, eles têm muita identidade. E Marte 1 também, que é do Gabito, né? Que também é um baita, Gabriel Martins, um baita diretor, assim. Que também... É isso, preza pela simplicidade e pela rotina, né? Pelo que tem de especial nas pessoas comuns, assim. E, ai, que lindo, mas eu não assisti ainda, mas... Não, mas confio. assista, porque é muito emocionante, muito bonitinho, assim. É isso, assim, tem gente que vai dar 3 estrelas pro filme porque ele é básico, Sim. mas nem por isso ele é menos bonito, assim. Que lindo. E é isso, gente. Fechamos o vídeo. Obrigado, Débora, por ter topado. Obrigada, estar Titi, aqui no meu por ter me canal. chamado. Coloquem nos comentários quais os top 5 de vocês, se vocês concordam com algum, se vocês não concordam. Se vocês assistiram, vamos fazer uma discussão zona aí nos comentários. Isso, boa. Beijão, gente. Até a próxima. Tchau!